Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam aqui conseguindo me ouvir, acredito que sim. Como eu divulguei aí nas redes, eu estou aqui hoje no plenário do Senado para fazer aqui uma denúncia gravíssima contra o atual ministro Flávio Dino e deixar transparente quais são suas intenções políticas e criminais. E deixo claro aqui também que após a leitura aqui dos documentos, eu vou formalizando junto ao Ministério Público essas denúncias para que o Ministério Público possa então investigá-las e apurá-las. Essas denúncias foram feitas diretamente por um delegado da Polícia Civil do Maranhão, que hoje se encontra preso e teve em 2019, passando por uma oitiva aqui no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, dando depoimento sobre os bastidores do governo do Flávio Dino. Então, eu recebi esse vídeo, eu vou disponibilizar esse vídeo para todos, assim que terminar aqui essa transmissão. Eu peço até que vocês encaminhem esse link para o máximo de pessoas possíveis. Por enquanto está só aqui no Instagram, eu tenho só 1 hora, que é o tempo que o Instagram me dá, então eu vou tentar ser bem objetivo e depois disponibilizar o vídeo do delegado que está preso e acabou entregando todos os crimes e os atos totalmente fora de uma política honesta e transparente. Então, vocês vão entender que o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele tem como modus operandi ele grava os aliados e também os não aliados e depois usa essas gravações como chantagem. Eu já tinha escutado que ele de fato assumiu o cargo de ministro da Justiça aqui nesse governo do PT, chantageando o PT, chantageando deputados federais e senadores do PT e o próprio presidente, para que ele assumisse o cargo de ministro da Justiça. Por isso que a gente vê ele sempre aparecendo muito mais que o próprio governo e também, depois do dia 8 de janeiro, uma série de erros que claramente, durante a CPMI também nós vamos esclarecer as prevaricações, né, que quis usar isso de forma política. Mas ele é uma pessoa inteligentíssima, porque é um ex-juiz federal, então até para se passar num concurso para juiz federal tem que ser realmente inteligente. Mas tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Então ele pode ter muita inteligência, mas pouca sabedoria. Então, e tem usado essa inteligência de forma maldosa. Então aqui já de início eu coloco para vocês, eu vou ler cada trecho, mas já coloco para vocês que a forma como ele usa, fazendo política, é gravando e chantageando os aliados. Aí fica aqui uma mensagem para vocês aqui de Brasília, que estão trabalhando com ele, tem ele agora no Ministério da Justiça, para vocês terem cuidado, tá? Vocês que são aliados, porque ele grava tudo e depois chantageia. Inclusive, recebi a denúncia de que ele já tem gravações e chantagens feitas a ministros do STF, ao presidente, o ex-presidiário Lula, e a outros ministros. Então ele chegou aqui e tem ainda o irmão dele, que é vice-procurador-geral da República. Então ele chegou aqui numa forma de fazer política de forma criminosa. E dizem que lá no Maranhão ele acabou com a família Sarney usando dessas artimanhas. Então vamos lá, em cima do depoimento do delegado Tiago Bardal, que está hoje preso, hoje ex-delegado, ele no seu depoimento que ele deu, ele disse o seguinte, como eu disse, eu vou depois disponibilizar o vídeo para que vocês possam escutá-lo diretamente. Então eu peguei alguns pontos que eu achei mais graves para poder falar para vocês. Primeiro, então, o depoimento foi durante a Comissão de Segurança Pública, foi na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, há 3 anos atrás, e o Tiago Bardal, ex-delegado, o principal depoimento foi dele, porque ele está preso por conta do Dino,
né? Então, em 2014, ele assumiu como delegado no combate aos crimes de assalto a banco e foi tornando notório, foi tornando famoso e fazendo um excelente trabalho no Maranhão. Depois ele recebeu um detento, dentro dos vários que ele prendeu, um detento dizendo que o Flávio Dino era um dos integrantes do crime organizado contra a roubo de cargas. Contra não, né? A favor a roubo de cargas. Ele recebeu esse detento, fez uma oitiva com esse detento. Se puder depois ter uma mais lá. Ele fez uma oitiva com esse detento e esse detento citou o Flávio Dino como integrante, tá? Olha a gravidade. Um dos envolvidos nos roubos de carga no Maranhão. Bom, finalizou a oitiva com esse detento o tal Jefferson Portela, até então delegado também da Polícia Civil, foi até o delegado Tiago Bardal pedir uma cópia da oitiva e falando que era em nome do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Doutor Tiago, na época delegado, recusou a entregar a cópia. Então o Jefferson Portela, também delegado da Polícia Civil, foi até disse para o Tiago, delegado Tiago, que então no próximo ano ele estava apoiando o Flávio Dino, candidato a governador do estado, e que ele seria o secretário de Segurança do estado e que ele iria então não tornar a vida fácil do doutor Tiago Bardal, pelo fato dele ter recusado entregar as oitivas, né, o depoimento desse preso, dizendo que o Flávio Dino tinha participação pode até dar a volta. Bom, vamos seguir em frente. Então, o Jefferson Portela assumiu a Secretaria de Segurança durante o governo Dino, durante o governo Flávio Dino lá no Maranhão. O Jefferson Portela, então, passou a perseguir diretamente o próprio delegado Tiago Bardal, né? Começou a perseguir, porque o Tiago Bardal não era do Maranhão, era de São Paulo, fez o concurso para delegado da Polícia do Maranhão e passou. Então ele não tinha rastro nenhum, não tinha laços nenhum, então ele estava totalmente seguindo as doutrinas dentro do que é correto ou honesto, né? Esse foi dentro do depoimento dele. Então, em 2017, o secretário Jefferson Portela procurou pessoalmente o delegado Tiago Bardal para usar a delegacia dele como uma unidade para perseguir desafetos e inimigos políticos do Flávio Dino. Ele deixou claro isso foi o próprio delegado Tiago dizendo isso, tá? O secretário Jefferson Portela, então, secretário de Justiça do governo Flávio Dino, forjou um flagrante contra esse delegado, contra o delegado Tiago, para assustá-lo, ou seja, se não fizer o que o governo está pedindo, que o nosso governo está pedindo, você vai ser perseguido aqui no Maranhão. E, de fato, aconteceu que ele está preso, né? Então, em um dia, foi na casa o próprio secretário, o secretário aqui, Jefferson Portela, foi na casa de um empresário coagi-lo, né, para que ele forçasse uma denúncia dizendo que o delegado Tiago estava tentando extorquí-lo. O empresário não concordou com esse tipo de ação e fez até uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil contra, na época, o atual ministro da Justiça, da Segurança Pública, né, o Jefferson Portela, porque também é policial civil, é delegado da Polícia Civil. Então, esse empresário foi na Corregedoria e denunciou esse Portela por ter feito essa coerção, né, para que ele pudesse denunciar um delegado que não tinha feito extorsão nenhuma. O delegado tinha feito a prisão de mais de 700 assaltantes de bancos. E o Jefferson Portela, até então delegado e na época secretário de Segurança do governo Flávio Dino, saiu oferecendo
a declaração premiada para quem quisesse falar de qualquer participação ou intenção ou até manipular a verdade contra o delegado Tiago Bardel, dizendo que o Tiago Bardel possa ter extorquido, possa ter chantageado, possa ter feito alguma coisa. Então, dentro desses 700 presos pelo delegado Tiago, o então secretário de Segurança do governo Dino procurou, então, foi atrás desses 700 presos para ver se tinha pelo menos um que aceitasse, né, uma delação premiada, uma troca, né? Você fala aí, você cria uma narrativa, passa para mim que você vai ser liberado. Bom, o Jefferson Portela passou a transformar a Polícia Civil do Maranhão em uma polícia política partidária. Isso é a fala até do próprio preso, né? Hoje o preso, o ex-delegado, ele fala isso. O Jefferson Portela transformou a Polícia Civil em uma polícia política partidária. No sistema Guardião, que é o sistema que faz a captação e a interceptação telefônica, ele acabou... estão todas... Aqui ele fala que se tiver até o Ministério Público, caso entre para investigar, porque eu vou fazer oficialmente a denúncia do Ministério Público, ele fala que no sistema Guardião estão todas as conversas e as tentativas de coação, da ilegalidade, da ação dele, tudo está lá no sistema Guardião. Então, é só solicitar a cópia, que vai ter lá as falas do Jefferson Portela, secretário de Segurança do, então, governador Flávio Dino. E, naquele período, foi criada a Operação Genga, se eu não me engano, ou Genga, contra o crime organizado. Então, tinha o tal do Pacovan, que era um agiota, muito dinheiro, que patrocinava as campanhas da oposição ao governo do Flávio Dino, né? Então, ele era um cara forte e trocava até dinheiro em troca de emendas. Os deputados faziam emendas de acordo com o interesse desse agiota, em troca do agiota financiar a campanha desses candidatos. Bom, isso é denúncia feita pelo delegado. Acho que é Operação Genga. Bom, reuniram com Flávio Dino. Então, como eu disse, e o governador perguntou se nessa fase, da tal primeira fase da Genga, tinha alguém, né, nessa primeira fase, político, que fosse aliado do governo. E quem seriam os nomes, se poderia ser solicitado o nome de todos que seriam presos nessa primeira fase. O delegado não acatou, o Tiago Bardel não acatou, disse que não era permitido entregar os nomes de quem seria preso, e passou a ser um inimigo político do Flávio Dino no Maranhão. Por isso que ele persegue as pessoas e sai destruindo a carreira e a vida da pessoa. Tanto é que mesmo um delegado da Polícia Civil hoje está preso por causa do Flávio Dino. Bom, na segunda fase, o governador deixou claro de novo, o governador Flávio Dino deixou claro novamente, falou: olha, na segunda fase, você vai ter que vir aqui e mostrar quais são os nomes, principalmente dos aliados do governo que estão na lista dessa segunda operação, né? Isso foi em 2017 e 2018, ele fala. Bom, ele também negou o acesso às informações, né? E o próprio, então, Jefferson Portela começou a pressionar o delegado para que ele pudesse entregar a lista do nome que estariam na segunda lista da operação. Então, ele determinou que fosse apenas, assim, a mando do então governador Flávio Dino, o então secretário de Segurança Jefferson Portela disse para o delegado que chefiava a operação que era determinado de acordo com o governador de estado, que a operação só poderia fazer com deputados ou senadores que fossem da base de oposição. Deixou claro isso, que a operação poderia ser feita somente com os deputados e senadores ou candidatos da oposição, interferindo diretamente no resultado da operação. Flávio Dino, então, deixou
É claro que não era para fazer a prisão dos políticos aliados, ele deixou claro isso. O Flávio Dino e o Jefferson Portela acabaram com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e com a Operação Genga. O tal do Eduardo, do Departamento de Polícia, o Eduardo, que é o agiota, eu vou lembrar aqui o nome dele, o sobrenome. Bom, esse agiota, ele foi solto, né? Ele foi solto e foi muito questionado na época, inclusive, depois eu vou relatar aqui, eles tentaram até contato com a ministra aqui, hoje, ela na época era do STJ, mas eles fizeram uma denúncia, porque esse tal agiota, ele financiava os candidatos de oposição do governador Flávio Dino. E então o Flávio Dino conseguiu convencê-lo, né, de que ele teria que estar aliado ao governador, ao governo dele, do Flávio Dino. E esse Eduardo, né, esse agiota Eduardo, ele então começou Eduardo Pacovan. Então ele começou a apoiar o governo do Dino. E hoje diz que hoje tem uma série de contratos milionários de prestação de serviço com o governo do Maranhão, iniciando no governo do Flávio Dino. Bom, tem também, o próprio delegado fala, o delegado que está preso, ele fala sobre o caso da morte do blogueiro Décio de Sá, 2017. Então, o secretário de Segurança do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o tal Jefferson Portela, pega o documento que foi enviado pelo Ministério Público, né, foi provocado pelo Ministério Público, para poder dar continuidade às investigações sobre a morte desse blogueiro, e determina para esse delegado para não reabrir o processo, para arquivar esse processo. Porque no ano seguinte, 2018, ele mesmo disse, vai ter novas eleições e isso vai acabar ajudando a oposição, não a situação, né? Então ele pediu para não fazer a investigação sobre esse caso da morte do blogueiro Décio de Sá. Em fevereiro, Jefferson Portela, a mando do Flávio Dino, manda prender o delegado Tiago Bardal, né? É o que deu depoimento, por não cumprir as ordens do Flávio Dino. Então foi criada ali uma armação para a prisão desse delegado. Bom, o Jefferson Portela, na época secretário de Segurança do Flávio Dino, começou a gravar e chantagear os desembargadores e juízes do Maranhão, entre eles, desembargador Frois, desembargadora Nelma, desembargador Tainori, acho que Tairone, desculpa aqui, e o desembargador Guerreiro começaram a ser chantageados pelo grupo político do Flávio Dino. E, como está falando sobre a Operação Genga, né, Operação Genga, houve então a soltura do Pacovan, né, que é esse agiota e também integrante do grupo de assalto a bancos. O Jefferson Portela, seguindo ordens do Dino, disse para fazer uma reclamação ao CNJ, porque até então o Pacovan era da oposição, né? Então, como ele foi solto, aí o governo do Flávio Dino, preocupado, isso tem nas gravações, dentro daquele programa que eu falei, Guardião, tem do Flávio Dino dizendo para fazer uma reclamação ao CNJ, exclusivamente para a ministra Carmen Lúcia, na época presidente da CNJ. Ela, então, solicitou que fosse formalizado, aqui ficam os meus elogios à ministra, que fosse formalizado por e-mail a solicitação de reunião. Então, do gabinete do secretário de Segurança Jefferson Portela, foi enviado pelo seu assessor chamado Osman, o documento à ministra, e a ministra disse que antes, até de marcar a reunião, que o documento tinha que ser via TOLC, pelo sistema chamado TOLC. Eu confesso que eu não conheço esse sistema. Mas a PC do Maranhão não tinha esse sistema TOLC.
Então, eles procuraram o Tribunal de Justiça do Maranhão, aí foi o delegado chamado Renê, foi pessoalmente no Tribunal de Justiça, enviaram o e-mail à ministra Carmen Lúcia, e solicitando a reunião que não foi marcada. Tá? Aí deixo claro aqui que a ministra Carmen Lúcia não marcou a reunião, não esteve com essas pessoas. Isso ele também deixa bem claro. Em 2017 em diante, as investigações foram chegando em políticos aliados, quer dizer, o delegado foi investigando e foi chegando aos políticos aliados do Flávio Dino, e principalmente aos aliados poderosos do Flávio Dino. E começou, então, uma interferência maciça por parte do Jefferson Portela, até então secretário de Segurança do governador Flávio Dino. E ele diretamente começando a interferir nas operações. E a mando do governador, né, como eu disse, do Flávio Dino, pediu para que o delegado que conduzia a Operação Genga para inserir nas investigações os nomes dos políticos adversários. Então ele pediu não só para tirar o dos aliados, mas para incluir os dos adversários, que não, assim, criar narrativa ou criar algum crime, né, para que os adversários pudessem depois estar respondendo, isso véspera de campanha, só o fato de estar incluso e dizer, olha, os adversários A, B e C estão respondendo uma denúncia, né, durante a Operação Genga, que era considerada a Lava Jato do Maranhão. E para ser comprovado, o delegado coloca isso para mim, para ser comprovado tudo que foi dito, então ele fala que o Ministério Público pode fazer uma auditoria no sistema Guardião, que vai estar tudo lá. O Jefferson Portela disse que a Operação Genga seria tipo uma lava-jato do Maranhão, e iria atrapalhar o governo do Dinho, especialmente a ele, o Jefferson Portela. Então, o governador Flávio Dino, com a sua estratégia de chantagear os aliados também os não aliados, foi assim que ele chegou como senador e foi colocado como ministro da Justiça do atual governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi nesse modus operandi que ele chegou até aqui. Por isso que você vê algumas cabeças caindo e a dele não. Então, como foi dito pelo próprio delegado, que está preso, ele disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve usando das ferramentas de chantagem para ser ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública, porque ali ele poderia blindar todos os casos que ele tem contra ele. E não para por aí, ele diz que tem outros casos contra o ministro Flávio Dino, envolvido em crime organizado. Agora, ele, depois da Covid, em empresas que a gente chama de OS, né, de organizações OS, ele criou 3 empresas, botou 3 laranjas. Desses 3 laranjas, 2 eram médicos, que quando foram chantageados pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino, esses 2 médicos, no documento dele de óbito, constou suicídio dos 2 médicos. Coincidência, né? Os 2 médicos, que eram laranja dessa OAS, no boletim, né, de óbito, no documento de óbito, dizendo, né, no boletim, no certificado de óbito, dizendo que eles se mataram. É muita coincidência, de 3, 2 se mataram, né? Bom, isso vale aí, o Ministério Público está investigando. Então, hoje, o Flávio Dino tem lá no braço direito dele hoje, como vice-governador do Estado, e tem conseguido avançar. E o objetivo dele, aí fica aqui para vocês brasileiros saberem a verdade. O objetivo do Flávio Dino é assumir a presidência da República. Então, o objetivo dele e todos que ele está chantageando é para, então, conseguir ser presidente da República, se for o caso, nem terminando a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que ele já está divulgando lá no Maranhão, para toda a comunidade, que o objetivo dele, após
ser ministro da Justiça é ser candidato a presidente da República do Brasil. Então, nós precisamos deixar claro o nível desse ministro da Justiça que compactuou, que dentro da sua seu próprio gabinete assistiu de camarote toda aquela ação dos extremistas do dia 8 de janeiro e nada fez. Claro, ele sendo do PCdoB, atual hoje, ele está no PSB, ele queria, junto com o presidente Lula, acabar de vez com o bolsonarismo, né? Ou com a direita. Né? Então, gente, a denúncia que eu estou passando é essa. O atual interventor que está no GSI, ele também foi secretário do governo do Dino, né, que é o Ricardo Capelli. Ele era secretário, inclusive ele estando à frente da época da intervenção federal, ele não foi nem escolhido pelo presidente Lula, não, foi o Dino que colocou ele lá para ser o interventor, colocou ele aqui, quer dizer. E hoje está como interventor no GSI, olha só. E ele foi secretário de comunicação, quer dizer, não entende nada de segurança pública, do governo, quando o governador Flávio Dino governava Maranhão. E aí ele bota até no Twitter dele aqui, o Ricardo Capelli, ele faz um ato falho, que ele bota assim, ó, em pouco mais de 36 horas, seguindo as orientações do ministro Flávio Dino, nem citou o presidente que não, hein? Desmontamos o acampamento golpista, identificamos e prendemos cerca de 1.000 pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e trocamos o comando da PM do DF. A lei será cumprida. Por isso que quando ele fez aquele relatório dizendo que cabia a responsabilidade ao governador, por isso que foi afastado pelo ministro, e cabia ao secretário de Segurança, que está hoje o Anderson Torres preso, que no relatório também cabia a responsabilidade ao coronel comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que também ficou preso, foi por conta de um relatório a mando do Flávio Dino e colocado da forma como o Flávio Dino queria, já pegando esse modus operandi de, então, fazer a sua política podre. Tá? Então, essa aqui é a denúncia. Então, o Flávio Dino, né, dá até vergonha de dizer que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública do meu país, né, sendo uma pessoa criminosa e ainda usando e fazendo chantagem e prendendo pessoas que não deveriam estar presas ou respondendo, tanto quanto o comandante da Polícia Militar do DF, como o Anderson e como o governador também na época foi afastado. Então, esse poder que o Flávio Dino tem, né, que até tem uma matéria falando aqui nele no início, dizendo o seguinte, ó, Flávio Dino mais atrapalha Lula do que ajuda. Então, e bota assim, ó, Ricardo Capelli só faz o que Dino manda. Então, assim, num governo onde a função dele é uma função importantíssima, quem está mandando no governo do Lula é o Flávio Dino, mas da forma, como eu disse para vocês, chantageando. Não é nem fazendo articulações políticas, que isso é saudável, né? Isso a gente faz até dentro de casa, mas chantageando. Aí eu digo agora para vocês que estão no partido de base do governo, que qualquer conversa que vocês estão tendo com o Flávio Dino, ou com o Capelli, ou seja lá qualquer outro assessor, estão gravando, estão juntando provas, tudo contra vocês. Vocês vão virar reféns desse Flávio Dino. Então aqui, ele está previsto para vir no Senado, mas foi a convite da Comissão de Segurança Pública, na próxima semana. Mas eu não vou fazer nenhum questionamento sobre isso, porque eu tenho mais 3 etapas de denúncias, essa é só a primeira. Tem mais 2, tá? Essa é apenas a primeira. Mas eu vou fazer isso durante a CPMI, porque a CPMI já é oficial e ele pode até, além de perder o mandato, ele pode sair preso. Então eu não vou fazer durante um convite, vai ser uma intimação para ele estar na CPMI, tá? E se a maioria for de base do governo, fica aqui a minha denúncia para vocês brasileiros, para que isso não aconteça, para que tenha no mínimo igualdade de aliados e não aliados do governo na CPMI. É o mínimo, né, num país democrático que a gente vive. Então, estou agora descortinando e mostrando para vocês como é que o Flávio Dino, ministro
atual da Justiça e da Segurança Pública trabalha. É sobre chantagem, compactuando com crimes de aliados dele e usando isso para chantagear até, como eu disse, como foi dito aqui, desembargadores e juízes, incluindo aqui a família a família, deixa eu ler de novo aqui, porque é família conhecidíssima no Maranhão, quem é do Maranhão sabe, Sarney, a família Sarney. Então, chegou ao ponto, todo mundo estava impressionado de como o Dino, de repente, né, assume e tem um protagonismo enorme no Maranhão, tirando a família Sarney, né? Então é isso, gente, ele tem feito esses movimentos criminosos, tá? Ter feito esses movimentos compactuados com os secretários de segurança. Aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele chegou chantageando os integrantes da base do governo, principalmente do PT. Isso eu já tinha escutado antes, mas agora eu escutei um depoimento oficial de um ex-delegado da Polícia Civil que está preso porque o Flávio Dino e o Jefferson armou, né, um cenário em troca de dar mais benefício para quem, dos 700 que o delegado prendeu, pelo menos um pudesse fazer uma nova história para incluir dentro do processo o delegado, como se ele tivesse também compactuando com o crime de roubo a bancos no Maranhão. E assim ele está preso injustamente, como está aqui o Anderson, né? E como estava o comandante da Polícia Militar e como estava afastado o governador Ibanez. Então, por isso que quando o interventor Capelli apresentou o relatório dele e não incluiu nenhum ministro, eu de cara já achei lógico que tinha algo errado. Mas eu não sabia que ele era indicado para estar na função pelo ministro Flávio Dino. Ah, e tem outra, hein? Sabe quem pegou o meu depoimento como eu testemunha naquele fato lá de fevereiro, que eu fui dar depoimento na Polícia Federal? Sabe quem foi que foi pegar o meu depoimento? Um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino e estava de licença. E quando ele soube que eu confirmei o horário, porque cabe a nós, senadores, definir dia e horário, e para mim era importante ser naquele dia mesmo, colocaram ele para me ouvir. Não foi nem um delegado que de fato está à frente das investigações antidemocráticas do dia 8 de janeiro. Foi um delegado que trabalhou no governo do Flávio Dino, querendo escutar, né, pegando os depoimentos meus para alertar o Flávio Dino se eu falei algo que poderia incriminá-lo ou não. Porque na segunda-feira, isso foi na sexta, na segunda-feira eu procurei esse delegado e disseram, não, ele está de licença, está de férias. Eu falei, não, mas ele me escutou na sexta-feira. Não, ele veio escutar, fez aí a troca, escutou, fez os autos e foi embora. Porque o delegado que conduz as investigações do dia 8 não é ele, é outro. Aí quando me apresentaram, falei, pronto, fui levantar, o delegado é um ex-secretário e trabalhou no governo do Flávio Dino, lá no Maranhão, o delegado que me escutou, da Polícia Federal. Então está feita aqui as denúncias, estou formulando e oficializando para o Ministério Público, também com o vídeo, eu vou fazer questão de postar o vídeo, com o depoimento desse delegado da Polícia Civil que está preso por conta dessa armação do ministro da Justiça, Flávio Dino. E eu espero, ministro, que aqui, não vou nem te colocar nessa posição que você não merece, mas assim que começar a CPMI, você que é colocado como uma pessoa extremamente inteligente, mas não é sábio, porque a prepotência e a arrogância faz com que a gente tropece em pequenos pedaços, e é assim o que você está fazendo aqui, toda hora mentindo, dizendo que assistiu tudo, depois que não assistiu nada, depois que tinha documento, depois que não recebeu o documento da BIM, depois que recebeu uma parte do documento da BIM, não importa, mesmo se não existisse o documento da BIM, o fato de você estar no seu gabinete, vendo de tudo pela janela, você já deveria ter agido, porque isso foi a partir de às 3 da tarde, a invasão foi às 5. Então você prevaricou, você deve cair, e só não caio agora, eu sei por quê. Porque você está chantageando todo mundo do PT, porque todo mundo, a maioria do PT, não vou também generalizar, mas a maioria do PT tem rabo preso, e você, malandramente, inteligentemente, mas não sábio, fez com que todo mundo virasse seu refém. Então nós vamos agora, a partir de agora, desmontar essa máscara sua, porque você não merece nem
está como um governador de um estado, muito menos como ministro da Justiça e muito menos como um possível candidato a presidente da República, que aqui hoje fica determinado o fim da sua carreira política, na sua tentativa para ser um dia presidente da República. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Onde é que tira? Então, pega aqui para não xingar.